Você está conseguindo recitar o Nam-myoho Renge-kyo? Tô treinando. Fala Nam-myoho Renge-kyo para eu ver. Ah, Jesus. Nami-ho-re-ho. Vou ver se tá certinho. Tá, vamos lá. Né? Na-myo, ro, Re, ren, que, ge, rem, de, kyo. nho, né? Kyo. Nho. Kyo. Kyo. Vai lá de novo. Não. Kyo. Hoje nós vamos falar sobre a terceira oração. Eu vou falar sobre a terceira oração porque é o seguinte, engraçado, a Valdeci não entrou, né? O que será que aconteceu com ela? Por que nós vamos falar sobre a terceira oração? Deixa eu ligar aqui para ela. Porque nós estamos recitando as orações e a gente precisa saber o que significa, vocês não acham? Com certeza. Por isso que primeiro eu vou priorizar aqui as orações, para depois a gente adentrar também no estudo do Sutra de Lótus. Mas é muito importante a terceira oração, e eu quero falar sobre ela, porque quando vocês forem procurar na internet sobre o Nam-myoho Renge-kyo, sobre o Sutra de Lótus, sobre um monte de coisa, vocês vão se deparar com muitas coisas. E é verdade. Né? Vocês vão se deparar com coisas do arco da velha. Tem tudo quanto é coisa lá dentro. E por isso que eu já vou passar para vocês o principal. Deixa eu só falar com a Dadinha. Dadinha, cadê você? Você não vai vir? Estamos te esperando, tá? Estamos todos te esperando aqui. Direto do Juazeiro do Norte. Né? Ai, Da Bahia, da Bahia. Tá bom, Bahia maravilhosa. Cidade linda. Tá. Tô esperando Pronto, aqui o então povo lê. entrar, né? deixa eu entrar tudinho. A terceira oração, nós fazemos 5 orações no Sutra de Lótus, não é? Então, só que a terceira oração, ela é a central. Ela é como se fosse assim como que eu vou te falar? O esteio de todas as orações. O que é um esteio? Um esteio é o que segura. É o que segura alguma coisa, né? Por exemplo, não tem quando você fala assim, o meu pai era o esteio da casa. Meu pai era quem cuidava de tudo, era o esteio, todo mundo esperava pelo meu pai, ele que era o centro da casa, né? Não tem uma coisa assim? Quando a gente fala, meu pai era o esteio da casa. Então, a terceira oração é como se fosse o esteio da prática perante a eternidade. Porque, apesar de existirem várias práticas e várias doutrinas e vários ensinamentos, a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, ela não depende de religião. Então, mesmo que uma pessoa seja da Igreja Católica, espírita, todos os tipos de religiões, está lá naquela igreja, naquela pessoa, naquela instituição, em todas as coisas, a lei de causa e efeito. E quando o Nichiren Daishonin, esse que está atrás de mim aqui, ele veio a este mundo. Para que Nichiren Daishonin veio a este mundo? Olha o que eu vou colocar aqui, que eu também tenho uma foto de outra pessoa. Ele veio a este mundo, tá vendo aí? Esse aqui é o Sakyamuni, não está aparecendo o rosto dele, né? Espera aí. Acho que eu vou ter que trocar. Hã? Olha ele. Agora pode ser. Tá vendo ele? Tá certo. Ele nasceu na Índia, tá? Ele nasceu na Índia e ele que ensinou o Sutra de Lótus, tá? Ele era um príncipe, ele ensinou o Sutra de Lótus porque ele queria retirar o sofrimento das pessoas. Isso não tem nada a ver com religião. E aí se passaram 2.500 anos e veio esse aqui, Nichiren Daishonin. Só que o Sakyamuni, que depois eu vou colocar um vídeo lindo sobre ele, né? Mas hoje eu vou explanar, ele
ele não falou ainda sobre a essência dos ensinamentos dele. Porque naquela época as pessoas não iam entender. Então, como que foi que ele ensinou sobre o Sutra de Lótus? Ele ensinou sobre o Sutra de Lótus através de parábolas, através de comparações, parábolas, tipo a que eu fiz no vídeo do Fusca e da Ferrari, falando que as pessoas tinham que sair do Fusca, largar aquele painel todo, com aquela gambiarra toda e entrar na Ferrari. Isso é uma analogia. É uma analogia porque, às vezes, as pessoas ainda não aceitam que elas devem abandonar práticas que não conduzem elas à iluminação. E são essas práticas que não conduzem elas à iluminação que estão também trazendo sofrimento para a vida delas. Porque elas ficam praticando coisas que não vão levar elas a lugar algum. Talvez alguma melhora, mas e daí? Não vai adiantar nada, o sofrimento vai permanecer ali, porque ela não vai erradicar o sofrimento da vida dela através da sabedoria suprema que há dentro de você, que há na nona consciência. E ainda existem pessoas que ficam esperando que uma coisa fora dela venha resolver a própria vida, enquanto ela continua nas tendências negativas dos estados inferiores de vida, criando causa e efeito em um único instante, né? Porque a simultaneidade da lei é em um único instante a causa e o efeito. Quando você pensou, você já criou. É o único instante da vida. Quando você falou, você já criou também em um único instante da vida. Não é daqui a tempos que vai manifestar, já está na tua vida. Já está no seu DNA da vida, no seu gene, já está no seu histórico do eu sou. Pessoa e lei é a mesma coisa. Esse ensino já vem desde 2.500 anos atrás. E aonde que ele foi guardado, o ensino dos iluminados, que não tem nada a ver com religião? Porque a lei de causa e efeito está em todas as religiões. A lei de causa e efeito está em todas as pessoas, em todas as coisas também. Nas paredes, nos objetos, tudo é manifestação da própria lei. Não existe diferença entre pessoa e lei. Pessoa é a própria lei, diz os iluminados, porque você manifesta o que você é. Você manifesta o que você pensa, o que você fala, o que você sente, a sua intenção. Está tudo manifestando através de fenômenos. E o que são os fenômenos? Os fenômenos são os acontecimentos da nossa vida. A família que a gente nasce, as pessoas que aparecem na nossa vida, as situações que acontecem na nossa vida, os sofrimentos, em forma de sofrimento, em forma de alegria também, né? Então, vamos falar sobre a terceira oração. Aqui na primeira oração fala assim, olha, devotando-me respeitosamente ao fundador Nichiren Daishonin, o Buda original. O que é Buda? Buda é uma imagem? Buda é Deus? Hã? Não. Buda não é uma imagem e Buda não é Deus. Eu quero deixar isso muito claro para vocês, lindos maravilhosos, que vão depois retirar o sofrimento de 1 milhão de pessoas, né? Vocês vão conseguir fazer isso, nós todos juntos. Buda não é uma imagem e Buda não é Deus, tá? E nós não veneramos um Buda, uma imagem, Deus, não é isso. O Buda é um nome que foi dado para expressar que você tem a iluminação dentro de você. Elas imaginam uma coisa que não é. Então, Buda é um estado de vida. O que é um estado de vida? Depois eu vou mandar o e-book para a pasta de todo mundo, que eu vou colocar até segunda-feira lá na Trello, a plataforma que vocês vão estar. Vai ter a pastinha com todos esses documentos. Olha só, Buda é um estado de vida que há dentro de você. Lembra? Inferno, ira, fome, animalidade, alegria, tranquilidade. Os 6 estados inferiores de vida que os seres geralmente transitam na parte do seu tempo. É muito difícil um ser transitar em estados superiores de vida. Erudição, absorção, bodhisattva, que é o que a gente vai estar, e estado de Buda. O estado de Buda não é uma imagem, não é Deus.
Buda é um estado de vida iluminado que há dentro de todos os seres. Então, é importante a gente saber isso, tá? Porque muitas pessoas não sabem. Elas acham que é aquele homem gordinho que joga moedinha. Então, quando você fala que devota-se respeitosamente a um Buda, você devota-se respeitosamente ao estado de iluminação que há dentro de você e ao estado de iluminação que há dentro de todos os seres. Porque todos os seres possuem esse estado. Porém, esse estado não está ativo. Ele está ofuscado, ele está latente, porque a pessoa está usando veículos que não conduzem eles a entrarem no estado de iluminação. Então, quando a gente devota respeitosamente ao fundador Nichiren Daishonin, não é porque a gente está venerando uma pessoa ou um Deus, não. Nós estamos nos devotando ao estado de iluminação que há em todos os seres e em todas as coisas. Objetos também possuem o estado de Buda ou o estado de iluminação, tá? Porque tudo está em constante transformação, né? Um objeto pode se transformar em outra coisa ao longo dos séculos. Então, esse é o ensino dos iluminados. Aí vem assim, de ilimitada benevolência, né? Porque quem tem a iluminação, um dos aspectos que mais aparecem é a benevolência dentro de você. É impossível você ser um iluminado e não ter a benevolência. Você vai começar a sentir compaixão pelos seres, benevolência pela burrice do outro que te maltrata, pela besteira do outro que não estuda e fica lá só fazendo besteira, você vai sentir benevolência por esse ser que revelou a verdadeira causa mística. Estou falando aqui da terceira oração. Então, Nichiren Daishonin, depois de 2.500 anos, renasceu, né, com uma iluminação que ele obteve desde o infinito passado, que a gente vai estudar aqui. A iluminação ela pode vir também de outras existências, que você vai acumulando um processo de iluminação dentro de você. Por isso que é importante esse dia aqui hoje. Por isso que é importante a sua prática diária. É como se você estivesse se iluminando a cada dia mais, entende? Então, quando aqui nas orações, você já deve ter visto aqui em algum lugar, fala assim, de Kuan-Ganzhou, a iluminação de Kuan-Ganzhou, quer dizer que esse iluminado, ele já vem trilhando o caminho da iluminação desde o infinito passado, não é de hoje apenas. Você não atinge a iluminação assim, ó, em um segundo porque você quer. Existe um processo de causas e efeitos em um único instante da vida. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente isso. O que nós fizemos todas as semanas de recitar o Sutra de Lótus, nós estamos acumulando, né, a causa e o efeito da iluminação na nossa vida. Então, quando vocês virem aqui no Sutra falar sobre o iluminado de Kuan-Ganzhou, significa que Nichiren Daishonin ele já vinha há muitos anos, há muitas existências, plantando a semente da iluminação dentro da vida dele. E que, por isso, no ano de 1279, ele pôde revelar o Daigo Honzon, que é o que nós vamos ver aqui também. Porque ele já vinha muitas existências criando causa e efeito para que ele pudesse revelar a verdadeira lei, que está em todas as religiões, que é a lei de causa e efeito que permeia todo o universo, é a simultaneidade do seu pensamento, é a simultaneidade da sua fala, a simultaneidade do seu coração. O que você sente está criando a sua própria vida. O que você fala está criando a sua própria vida a cada instante. Isso é muito lindo, porque não é em um único dia, é a cada instante. Por isso que eu falo que você tem que ser iluminado a cada instante, porque o universo é perfeito e a lei é perfeita, e ela registra você a cada instante. Você é registrado por você mesmo.
Então, se você se registra perante a lei, que é você também, a cada instante em estados de raiva, de ódio, de inferno, em estados inferiores, o que você vai produzir para você? Você está mandando isso para o universo, como diz a física quântica, isso vai voltar para a sua vida. Então, é por isso que nós precisamos praticar todos os dias, né? Então, aqui fala, a sua entidade que abrange os 3 atributos iluminados, e estes englobam o seu ser, cujos benefícios permeiam as 3 existências, os 3 atributos iluminados de soberano mestre paz, ou seja, é um ser extremamente elevado, né? Porque um soberano, ele deve proteger todos os seres da nação. É para isso que ele tem o atributo de soberano. Por que ele seria um soberano se ele não consegue cuidar de todos os seres, os súditos que ele tem, ou de todas as pessoas que existem na nação? Então, o atributo de ser soberano é um atributo que você vai adquirir se você praticar o Sutra de Lótus. Você vai ter assim, uma visão de que você tem a obrigação, né? Como soberano de um país, seria um presidente, ele teria a obrigação de cuidar das pessoas que vivem na nação. Mas como soberanos, aqui no caso, nós vamos ser soberanos da iluminação. E nós vamos ter benevolência, nós vamos ter compaixão para a gente salvar todos os seres através da nossa fala e das nossas ações. E também do nosso sentimento, né? Da nossa emoção e de todo o nosso ser, do eu sou, que nós vamos nos transformar com a prática do Sutra de Lótus e adentrar no grande veículo que é o Nam-myoho Renge Kyo, que foi revelado por Nichiren Daishonin. Ele não criou, ele não inventou, não é uma metodologia, não é uma criação de algo, é algo que já existe em todo o universo, independente da gente querer ou não. Então, como a lei da gravidade, que eu já expliquei, se soltar esse papel aqui, caiu, né? A mesma forma é a lei de causa e efeito, que é você. O que você fala, o que você pensa, o que você sente, está produzindo um resultado na tua vida. Isso é uma lei. A lei da simultaneidade, da causa e do efeito em um único instante. Por isso que eu sempre digo, criando-se a causa, quem poderá impedir o efeito? Ninguém, gente. Se você criou a causa na tua vida de algum acontecimento, através da sua sabedoria iluminada, não tem ninguém que vai chegar para você e vai falar assim, olha, Jean, você não pode fazer isto. Você não é uma pessoa capaz de aparecer na internet e ensinar o Sutra de Lótus. Ninguém vai poder falar isso para você. Porque se você criou a causa e o efeito em um único instante na tua vida, desde o infinito passado, como fez o Buda original, ninguém poderá impedir o efeito, porque vai se manifestar na tua vida. Vai se manifestar na vida do Jean, dele ser um terapeuta, se ele estudou, se ele tem a intenção de fazer, se ele está aprendendo coisas para fazer isso. Ninguém vai poder chegar para ele e falar, eu não quero que você faça isso, porque ele tem a causa dentro da vida dele. Ele tem o efeito dentro da vida dele. Se você fizer a causa, quem poderá impedir o efeito? Apenas você mesmo. Apenas você vai poder impedir que o efeito se manifeste. Se você for lá naquela causa que você criou e transformar ela para outra causa. E essa sabedoria está na 9ª consciência, que você vai acessar todo dia ao recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Aonde que está a causa de um pai ter matado um filho? Fala para mim. Vocês viram lá na televisão o menininho que foi morto pelo padrasto, bateu nele, espancou ele até ele morrer? Quem é que vai transformar a causa? Somente a pessoa que fez pode transformar. Aonde que está a causa que ele criou? Na 8ª consciência, é uma consciência que a gente não vê, mas ela existe dentro de você. Não é o subconsciente, é mais profundo do que o subconsciente.
ela está dentro de você, tá? E lá dentro dessa oitava consciência, também chamada de consciência laia, está registrado todo o eu sou, desde o infinito passado até os dias de hoje. Por isso que você está aí nessa casa com o seu pai, porque você tem uma relação de vida passada com ele, e você precisa transformar a relação em estados elevados de vida. Porque se você transformar em estados inferiores, como esse rapaz, que era um vereador, tinha dinheiro, tinha tudo, mas matou o menininho que não era filho dele, mas morava com ele. Porque ele não conseguiu, né, controlar a causa que estava na oitava consciência dele, que nem ele sabia por quê que ele tinha tanto ódio daquela criança. Ou seja, o infinito passado de Kuan Ganzhou, a relação de vida que a gente tem com as pessoas, está na oitava consciência. Se esse vereador recitasse o Nam-myoho Renge Kyo, ele poderia ter cuidado do menino em vez de matar ele. Então, quer dizer, ele agravou a situação dele perante as próximas existências. Porque, além dele ter que ir para a cadeia agora, ele ainda vai ter uma dívida com esse garoto para as próximas existências, né? Então, é isso que nós buscamos, a iluminação, iluminar a oitava consciência, cujos benefícios permeiam as 3 existências. É por isso que eu estou falando aqui disso, né? Do pai que matou o filho, do outro lá, do pai que cuida da filha, porque a filha ainda não conseguiu se libertar de alguns problemas e ele sente que ele precisa ajudar essa filha. Então, as 3 existências é exatamente isso. Se você matar o seu filho porque você não consegue suportar o seu estado inferior de vida, que você odeia ele por alguma coisa que ele fez para você desde o infinito passado, você vai agravar a situação para as próximas existências. Então, aqui na terceira oração, nós falamos assim, olha, o seu ser, cujos benefícios, os benefícios que você vai adquirir, Raquel, permeiam as 3 existências. Nós não estamos aqui para fazer a técnica Hertz para ganhar na Mega Sena, porque talvez ganhar na Mega Sena não vai resolver o teu problema. O problema que você tem com a tua família. Por que que você nasceu na tua família e você tem 5 filhos para criar? Qual é a relação de vida que você tem com essas crianças? Vem desde o infinito passado. Então, se você recitar o Sutra de Lótus, você vai ter a sabedoria para você iluminar esta relação com os seus filhos, com os seus pais, para as 3 existências. Por que 3 existências? Porque no momento presente está contido o teu passado. Tudo está contido no momento presente. Então, se você precisa resolver um problema com alguém, o seu passado está aqui, nesse momento. Só que você não percebe ele. Às vezes ele passa despercebido. Por isso que eu falo para vocês. Vamos iluminar a percepção? Vamos aumentar a nossa percepção? Vamos reintegralizar os 5 componentes da individualização? Consciência. A sua consciência não pode ficar embaçada. Ela precisa ser polida. Você vai enxergar a tua relação. E você vai saber atuar na causa negativa, que está trazendo este sofrimento com este ser que está aí do seu lado. E você não sabe resolver. Porque se você não transformar para o bem, você vai agravar a situação para o futuro. Então, quando nós recitamos a terceira oração, nós estamos falando assim, olha, benefícios permeiam as 3 existências. A gente transformar uma relação, né? Aquela relação que a gente não sabe de onde que vem aquele ódio ou aquele problema, aquela dor, você ter que cuidar de uma criança doente, entendeu? Porque aquilo vai consumir você. Mas se você praticar aqui o Sutra de Lótus, está falando aqui o iluminado, ó,
Você vai receber benefícios para as 3 existências. Olha que profundo. Então, aqui está falando assim, dotado das 3 virtudes de soberano, mestre e paz, né? Quer dizer que você também vai ser dotado dessa virtude, de ser soberano, de ser mestre, de ser paz. Porém, isso demora. Porque para você alcançar esses atributos aqui, são atributos búdicos, ou atributo dos iluminados. Quem atinge a iluminação possui virtudes de soberano, mestre e paz, né? Apresento a minha gratidão pelo seu imenso poder benevolente e oro sinceramente para que os seus benefícios sejam cada vez mais amplos. Essa é a introdução da 3ª oração. Eu vou falar tudo e depois eu vou abrir para perguntas. Aí a gente vem aqui, queridos amigos, o esteio dos ensinos. Devotando-me respeitosamente ao 2º reverendíssimo soberano da lei, Byakuren Acharya Shonin, na relação de Ugyoga, o grande mestre iniciador da propagação do budismo de Romon, que recebeu diretamente do Buda original Nichiren Daishonin a herança da lei. Apresento a minha gratidão pelo seu imenso poder benevolente e oro sinceramente para que os seus benefícios sejam cada vez mais amplos. Olha só, queridos lindos. Gente, mas o que é isso? Reverendíssimo, soberano da lei? Estou entendendo nada, Ana Cristina. Gente, que nome esquisito é esse? Byakuren Acharya. Então, aí você pensa, o que é reverendíssimo soberano da lei? A lei tem dono? Não. A lei, ela não tem dono e ela está em todos os lugares. Porém, o ensino, a prática do Sutra de Lótus, o ensino para você sair da escuridão inata da vida, para você iluminar a relação de vida com teu pai, com teu filho, com teu namorado, para você iluminar o seu ser, para você reintegralizar o eu sou que há dentro de você, que está ligado aos 10 estados de vida, que eu vou dar o e-book para todo mundo, que está ligado à percepção, à consciência, à tem algum áudio aí, né? Tá interferindo. Deixa eu baixar aqui. Que está ligado aos 10 fatores, a causa e o efeito em um único instante na tua vida. Você precisa atingir a iluminação todos os dias para reintegralizar o seu ser a cada instante. Por isso que eu falo, eu amo todas as técnicas que existem na internet de ajuda, né? Eu tinha até uma moça que eu seguia ela, mas olha só, aquilo ali não vai resolver o problema de ninguém, não. Porque é a cada instante que você cria causa na tua vida. Você tem que ser para você obter. Se você obtém algo que você não gosta, é porque você está sendo aquilo. Coloque de uma vez por toda isso na tua cabeça. E eu tenho colocado na minha a cada dia. Porque é difícil a gente aceitar quando acontece uma coisa ruim na nossa vida e a gente tem que aceitar que nós somos. Nós produzimos aquele resultado. Nós produzimos o Covid-19. Todos nós juntos. Só que aí não depende só de você. A gente vai estudar mais tarde na academia sobre a causa coletiva de todos os seres, conjunto na coexistência, né? Isso é uma outra coisa, depois, mais tarde. Então, quando você traz a responsabilidade para você, tá? Que você tem que transformar você, o eu sou, a reintegralização dos 5 componentes, elevar os estados de vida, transformar os 10 fatores, que eu vou colocar aqui o e-book. Isso foi aula da Jornada Iluminada, né? Eu dei aula sobre isso na jornada, mas nem todo mundo acompanhou tudo. Você vai transformar totalmente a tua vida. E é por isso que nós estamos na academia, para a gente pegar um na mão do outro e ter força, porque não é fácil praticar todo dia. Muito difícil, né? Então, quando ele fala assim, reverendíssimo soberano da lei, ok. O reverendíssimo soberano da lei é uma tradução para o português. No Japão é chamado de sumo prelado, chama sumo prelado. Reverendíssimo soberano da lei são os sumos sacerdotes que vieram desde o falecimento desse aqui, ó, Nichiren Daishonin,
que revelou a grande lei de causa e efeito, a essência dos ensinamentos do Buda Sakyamuni, do iluminado Sakyamuni. Quando Sakyamuni, ele revelou, ele explicou, ele explanou os 28 capítulos do Sutra de Lótus, nós vamos estudar também, porém nós vamos dar ênfase apenas em 2 capítulos, que é o que nós recitamos aqui nesse livrinho. Ele previu que 2000 anos após o seu falecimento, iria surgir um ser iluminado no Japão, que iria revelar a essência dos seus ensinos. Por que ele não revelou? Porque as pessoas não tinham capacidade para entender. Então, olha que lindo, gente. É um trabalho de longo período, gente. Olha só, 2000 anos atrás, o iluminado Sakyamuni, ou Siddhartha Gautama, o príncipe, né? Ele previu que 2000 anos após o falecimento dele, 2000 anos, estes ensinos do Buda Sakyamuni, do iluminado Sakyamuni, ficou guardado aonde? Então, ficou guardado nos mosteiros, nos templos, que o homem chamou de budista, entendeu? Aí ficou guardado lá esses ensinos, por 2000 anos. Aí, depois de 2000 anos, nasceu Nichiren Daishonin no Japão, olha. Ele era filho de pescador. E ele, aos 12 anos de idade, ele foi para onde? Nichiren Daishonin foi para o templo. Aonde que estava guardados os ensinos de Sakyamuni? Não era no templo? Então, ele foi para lá. Depois de 2000 anos. Olha aí o Kuan-Ganjo. Kuan-Ganjo é isso, é uma medida de tempo. Kuan-Ganjo é uma medida de tempo muito, muito, muito longe, muito, muito, muito distante. Está nas profundezas da tua vida. Ou você acha que na tua vida não tem profundezas? Que é só isso aqui? É só essa coisinha aqui, tua vida? A tua vida tem muita história aí na 8ª consciência. E esse também foi o caso do Buda, do iluminado Nichiren Daishonin, né? Ele também tinha causa para renascer como iluminado e para ir para o mosteiro estudar os ensinos de Sakyamuni, que eram apenas ensinos através de parábolas e analogias. Porém, Nichiren Daishonin, através da sua iluminação, da sua percepção perfeita, ele estudou todos os 28 capítulos do Buda Sakyamuni e também estudou sobre a doutrina do grande mestre Tiantai, que revelou sobre os 3.000 mundos e o único instante da vida, né? Claro, tudo baseado nos ensinos do grande honrado do mundo, Sakyamuni, né? E ele, Nichiren Daishonin, revelou a lei de causa e efeito. Ele revelou, pois ela já existe, não foi uma criação dele, mas a missão dele foi essa. Além da missão dele ser esta, queridos lindos, por isso que a gente fala aqui, ó, respeitosamente ao fundador Nichiren Daishonin, além da missão dele ser essa, ele refutou todos os outros veículos inferiores que não conduziam os seres à iluminação. E por isso ele foi perseguido. Porque ele falou lá, olha, isso que vocês estão fazendo aí está errado. Vocês não vão conseguir acabar com as pandemias que assolam a nação. Ele falou isso para quem? Ele falou isso para o governante, para o japonês lá, para o governador do Japão. Ele mandou um documento para o governador do Japão, falando assim, olha só, a invasão mongólica vai acontecer caso vocês não abandonem os veículos inferiores que vocês estão utilizando, porque esses veículos aí não vão te conduzir à iluminação. Esses veículos não vão te dar a sabedoria de como você vai resolver o problema com o teu filho. Se você não abandonar este veículo e entrar no grande veículo, que é a grande lei de causa e efeito, a Ferrari, eu falei que é a Ferrari, mas é muito mais do que isso, você não vai se livrar desse sofrimento. Só que ele advertiu, como soberano que ele era, né? Soberano está dentro de você.
é um Estado. Não é porque você tem R$1 milhão na sua conta que você é soberano, não. Ele falou bem assim, ou vocês abandonam o xitoísmo, ou então vai haver uma invasão mongólica aí no Japão, vai matar muitas pessoas, vai vir o tsunami, vai vir muitas pestes, muitos desastres, muitas pandemias para a nação. E por isso ele quase morreu, né? Foi perseguido a vida inteira pelo governador do Japão, mas conseguiu estabelecer, né, o Daigo Honzon, que é o que nós vamos ver. Eu trouxe até uma foto aqui para vocês. Então, quando ele fez toda essa jornada, queridos lindos, maravilhosos, bodhisattvas da Terra que estão aqui, e saibam que vocês têm uma grande relação com a iluminação, desde o longínquo passado, viu? Mesmo que você ainda não saiba fazer o Sutra de Lótus, você com certeza já encontrou com a iluminação em outras existências, porque isso está escrito nas escrituras sagradas, que eu tenho aqui uma biblioteca e depois nós vamos nos aprofundar nos ensinos. Então, Nichiren Daishonin, depois de uma grande jornada e uma grande perseguição em que quase ele foi morto, ele revelou a grande lei, o Nam-myoho Renge-kyo, né? Que era os ensinos da essência do Sutra de Lótus, do grande honrado do mundo, Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda Sakyamuni. E aí, antes de falecer, aqui, olha, ele falou assim, quando ele começou a propagar, ele tinha seus discípulos. Eu trouxe até uma foto ele com os discípulos, né? E como que foi ele com os discípulos dele? Ele começou a ensinar tudo o que ele sabia, né? Ele com os discípulos dele, ele começou a ensinar tudo o que ele sabia. Byakuren Acharinico Shonin. Olha aí, ó, na terceira oração. Na relação de Yoga, o grande mestre iniciador da propagação. Byakuren Acharinico Shonin. Quem é Byakuren Acharinico Shonin que nós recitamos na terceira oração? É Deus, Ana Cristina? Eu estou recitando para Deus, Byakuren? Não, não é Deus. É uma imagem, é o quê? Quem é Byakuren? Byakuren foi uma pessoa, um ser igual assim a nós, que herdou os ensinamentos do Nichiren Daishonin. Herdou. O que significa isso? Quando você tiver um filho e você construir uma grande fortuna, você tem um palácio, né? Você tem assim, caixas de dólar na sua casa, aliás, ouro, porque ouro é mais do que dólar, muito ouro, e você vai morrer. Então, você faz assim, olha, meu filho, eu estou transferindo para você toda a fortuna que eu tenho. Você vai ser o meu herdeiro, está aqui, olha, e entregou para Byakuren Acharinico Shonin toda a transmissão dos seus ensinos, que ele escreveu de próprio punho. Cartas, o Daigo Honzon, que foi um objeto de devoção que ele escreveu, Nam-myoho Renge-kyo, numa perseguição de Atsuhara, que quase ele morreu, né? Ele entregou tudo isso para Byakuren Acharinico Shonin, que está aqui na terceira oração. Vocês estão lendo aí, ó? Devotando-me respeitosamente ao segundo reverendíssimo soberano da lei, Byakuren Acharinico Shonin, na relação de Yoga, o grande mestre iniciador da propagação do budismo de Homon, que recebeu diretamente do iluminado original, Nichiren Daishonin. O que ele recebeu? Ele recebeu o quê, Shirley? A herança da lei. Isso, a herança da lei. A herança da lei é justamente isso. É a transmissão dos ensinos que foi para Byakuren Acharinico Shonin. Porque isso aqui não é um ensino de discípulos. Esse é um ensino que tem documentos escritos. É um tesouro que foi transmitido de verdade, assim, né? Não foi uma coisa inventada por discípulos. O Nichiren Daishonin, ele escreveu esses documentos de próprio punho. Ele dedicou a vida dele inteira só para fazer isso. E esses documentos foram transmitidos para
Byakuren, Acharini, Kuchonin. Eram 6 discípulos, tá? Mas eu vou focar apenas em Byakuren, Acharini, Kuchonin. Porque nós seguimos a linhagem dele, a linhagem de Byakuren, que era discípulo direto de Nichiren, e que ficou com o Daigo Honzon, que também foi inscrito por Nichiren Daishonin. E está até hoje guardado, preservado, no portal original de Homon, que está aqui, ó, Homon, né? É esse templo que eles construíram, que tem 800 anos, tá? Fica lá no Japão, e lá eles consagraram o Daigo Honzon, que foi inscrito por Nichiren Daishonin também, tá? Então, quando ele transmitiu a herança vital da lei, por que que é herança, queridos? Não é uma herança só para Byakuren, Acharini e Kuchonin. É uma herança para toda a humanidade. Porque, veja que é um ensino de longo período. Vem desde muito tempo antes do Buda Sakyamuni. Porque até esse Sakyamuni atingir a iluminação, ele teve que criar a causa e o efeito da iluminação para ele renascer como um príncipe na Índia. Para ele renascer como esse príncipe que iria abandonar toda a riqueza dele para descobrir por que as pessoas nasciam, adoeciam, envelheciam e morriam, né? Então, percebam que a iluminação do próprio Buda Sakyamuni não se deu na Índia como o príncipe Siddhartha Gautama. Ele já havia atingido a iluminação desde o infinito passado, antes dele renascer como um príncipe. Então, você também pode renascer como um príncipe, sabia? Você pode renascer como o que você quiser. Basta você criar a causa e o efeito em um único instante daquela causa, né? E foi isso que o Siddhartha Gautama tinha feito no infinito passado. Existe até uma parábola que fala quando o Buda, o iluminado, estava disfarçado de mendigo, chegou um menininho e ofereceu para ele um bolinho de lama para o mendigo que estava na rua. E o iluminado, que era um mendigo, porque ele estava disfarçado, fazendo austeridades, sorriu e falou: obrigada, parabéns, né? Tipo assim, estou vendo, você vai renascer como um rei nas próximas existências, devido à pureza do seu sentimento. Porque ele não ofereceu dinheiro nem nada, ele fez um bolinho na lama e deu para o Buda, para o iluminado. Então, aquele sentimento dele de fazer aquele oferecimento foi tão profundo no histórico da vida dele que o iluminado previu que ele iria nascer como um rei. Então, saiba que todas as suas doações, tanto de corpo quanto de qualquer outro tipo de doação, você vai criar, assim, a causa e o efeito, tá? Para nascer em circunstâncias melhores das próximas existências. Mas doação para quê? Doação para tirar os seres dos sofrimentos. Doação para se iluminar e iluminar todos os seres. Tá? Doação para fazer um mundo melhor através da iluminação, da propagação dos ensinos. Porque não adianta a gente dar o peixe. Se a gente der o peixe, daqui a uma semana acabou. E aí? Como que a pessoa vai pescar outro peixe se ela não tem a vara para pescar, né? Então, aqui na terceira oração, está falando justamente sobre a herança da lei. E a herança da lei, justamente é isso que eu estou falando para vocês. Essa transmissão dos ensinos que deve ser preservada para a eternidade, porque é um trabalho árduo. Já vem desde Sakyamuni, antes de Sakyamuni, 2000 anos depois nasceu Nichiren Daishonin, que sofreu perseguições terríveis. Nós vamos estudar isso na vida de Nichiren Daishonin. Quase foi morto, 60 anos de perseguição. Além dele ter passado a infância dele todinha estudando, né, nos mosteiros, para poder revelar o grande ensino. E aí, é por isso que nós estamos aqui com a terceira oração. Então, Byakuren Acharini Kuchonin foi isso, foi o herdeiro de Nichiren, que fundou o templo Taisekiji, que nós passamos aqui já, o templo Taisekiji, mas eu vou mostrar para vocês aqui. E ele herdou a lei. Aí, depois que Byakuren Acharini Kuchonin já estava velho, ele pensou, eu preciso transferir a herança vital da lei
para outro sucessor. Ele transferiu para Nidakio Achari Nitimoku Shonin, que está aqui, ó, onde a gente recita, ó. Tá vendo? Terceira oração, ó. Vê aí na terceira oração. Devotando-me respeitosamente ao terceiro reverendíssimo soberano da lei, Nidakio Achari Nitimoku Shonin, o mestre do trono da lei na época de Conceirufo. Conceirufo é a propagação da iluminação. Deitien Budai, né? Deitien Budai é uma medida de tempo. Apresento a minha gratidão pelo seu imenso poder benevolente, porque uma pessoa que não tem benevolência, você acha que ela vai dedicar a vida dela a preservar um ensino e propagar um ensino para salvar as pessoas da escuridão inata da vida? Se você só pensa em ir para balada, se você só pensa em comprar um carro zero, ter uma casa milionária, ou se você só pensa nos seus desejos carnais, comida, bebida, alimento, você não tem benevolência para fazer isso aqui, porque você está muito ocupado com outras coisas, né? Você está muito ocupado até com a sua sobrevivência. Como que você vai trabalhar para você poder sobreviver? Então, aqui fala imenso poder benevolente. Sim, imenso poder benevolente, porque ele dedicou a vida dele a preservar os ensinos, propagar os ensinos, não destruir os ensinos, não modificar tudo, ficar louco, como muitas pessoas fizeram aí, estão fazendo até hoje, né? E que não vai ser o nosso caso, porque nós vamos seguir a herança vital da lei, que agora vocês sabem o que é. Nós vamos seguir a tradição da Nichiren Shoshu, que preserva os ensinos há mais de 800 anos, desde o falecimento do iluminado Nichiren Daishonin, que estudou todos os outros ensinos que estavam preparados para recebê-lo, que é um trabalho de séculos, milênios, não é um trabalho de um único dia, nem um único ano, nem um único mês. É um trabalho que requer uma cumplicidade entre os iluminados, porque quando o Buda Sakyamuni nasceu, ele já estava preparando o caminho para que 2000 anos depois renascesse Nichiren Daishonin, para dar continuidade ao que ele estava semeando, né? E Nichiren Daishonin também já estava preparado para receber aqueles ensinos, para expor conforme a capacidade das pessoas. Porque não adiantaria Sakyamuni expor um ensino que as pessoas não iriam entender nada. Que foi o caso de Jesus também. Jesus tentou falar alguma coisa e ninguém entendeu nada, foi lá e matou ele. Crucificou ele na cruz, né? Então, aqui na terceira oração, finalizando, apresento a minha gratidão pelo seu imenso poder benevolente e oro sinceramente para que os seus benefícios sejam cada vez mais amplos. E esses benefícios significa também o que você vai receber na tua vida por você estar fazendo a mesma coisa que os iluminados. Porque se você está praticando o Sutra de Lótus, se você está tirando as pessoas do sofrimento, né? Se você está se dedicando a entender o que significa isso, porque isso já é uma grande coisa. Tem gente que só pensa em comer, dormir e fazer sexo. Então, você também terá os mesmos benefícios que os iluminados tiveram. Então, aqui você também vai ampliar os seus benefícios, tá? Quando você recita para ampliação dos benefícios aqui, você está recitando para os seus benefícios, para ampliar os seus benefícios, porque você está desenvolvendo a prática dos iluminados. Você está contribuindo, você está dando continuidade à propagação irrestrita da lei, assim como fizeram os iluminados. E num futuro próximo, daqui a 1000 anos, 2000 anos, pode parecer estranho falar isso para você, aos seus ouvidos, mas é assim mesmo. Esse tempo de hoje vai ser o tempo de Kuan Ganjo, em que você também fez os trabalhos do Buda, em que você também criou causas e efeitos para a propagação da iluminação. Isso vai estar registrado na tua vida daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a quanto tempo, sabe-se lá, que você vai renascer aí como um príncipe, né? Porque você acumulou tesouros de causa e efeito da iluminação na tua vida, tá?
E, finalmente, aqui fala, devotando-me respeitosamente a Nichigyo Shonin, e a todos os sucessivos reverendíssimos soberanos da lei, há mestres que possuem a herança da lei, né? Que a gente já sabe o que é. O que é a herança da lei? É a transmissão dos ensinos. Não pode modificar perante a eternidade. Tem uma forma, e tem um jeito, e tem um como fazê-lo, praticá-lo. Existe uma linhagem. Esta é a herança da lei, tá? Apresento a minha gratidão pelo seu imenso poder benevolente, benevolência que você também vai adquirir, e oro sinceramente para que os seus benefícios sejam cada vez mais amplos. Bom, depois de 1 hora falando, e vocês devem estar cansados de me ouvir, né? Vocês já entenderam, eu vou colocar aqui um organograma que eu fiz para explicar sobre a herança direta de Nichiren Daishonin, porque existem as ramificações. As ramificações é tudo que eu não estou falando e que você vai encontrar na internet. Todo o resto que eu não estou falando. Esta linhagem aqui é a linhagem direta do Buda original, Nichiren Daishonin, que recebeu a herança vital da lei, da totalidade dos ensinos dos iluminados, do Buda original dos últimos dias da lei. Esse tempo que nós estamos vivendo já são os últimos dias da lei. O que é isso? Já foi revelado a totalidade dos ensinos. Já foi revelado a totalidade dos ensinos. Isso quer dizer que você não precisa ficar seguindo invenção. Gente que vai inventar um monte de maluquice, vai fazer a gambiarra, vai fazer um Fusca bem velho, colocar uma gambiarra para você seguir. Siga a herança vital da lei, aquela que tem a transmissão direta dos ensinos. E você vai depois lá no Japão e vai poder ver os documentos, na cerimônia de aeração, né? Eu fui nessa cerimônia, vou mostrar aqui a foto para vocês. Eles mostram os documentos, os pergaminhos que Nichiren Daishonin escreveu de próprio punho, e é por isso a importância da gente seguir a herança vital da lei, que está aqui na terceira oração. Essa terceira oração a gente faz justamente para isso, para que a gente tenha benefícios dessa herança e para que os sucessivos sumos prelados ou reverendíssimos soberanos da lei, né, possam continuar mantendo esse ensino perante a eternidade. Queridos, não é 1 ano, 2 ou 1000, é eternidade, é 10.000 anos. Porque está previsto que esse ensino é para os próximos 10.000 anos, tá? Para atingir, para todos os seres se iluminarem, né? Então, não adianta a gente ficar em fusquinha velho, não, viu? Vamos sair da gambiarra. Olha só o organograma que eu fiz para exemplificar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Espera aí. Vocês aqui, e eu vou começar a explicação do organograma, concessão do Goronzon da linhagem originária, né? O que é a linhagem originária? É a linhagem que tem ligação direta com o Nichiren Daishonin, tá? Assim como que foi que Nichiren Daishonin, antes de morrer, né? Porque todos nós vamos partir desse mundo um dia. Como que Nichiren Daishonin deixou estabelecido que deveria ser a inscrição do Goronzon, tá? Então, eu vou explicar, eu fiz um organograma para vocês, para ficar melhor a mentalização de como que foi isso. Eu fiz um mapa mental, né? Tá aqui um mapa mental. E vocês vão, então, aqui eu vou explicar esse mapa mental. Então, Nichiren Daishonin inscreve o Daigon Honzon, né? Já vamos pular toda a história dele, porque em 1279 vai estar em outra plataforma, em outro vídeo. Então, quando ele inscreveu o Daigon Honzon,
que foi depois daquela perseguição de Atsuhara, né? Que ele quase morreu, inclusive que foi ali que ele abriu o verdadeiro, revelou o verdadeiro e deixou o transitório da sua verdadeira identidade de Buda iluminado, de iluminação, né? Que veio para revelar a grande lei que permeia todo o universo para a salvação de todos os seres. Vocês sabem da história? Então, quando ele escreveu o Daigo Honzo, ele disse: eu escrevo a minha vida em Sumi. Então, ele estava deixando um objeto de devoção para toda a humanidade, que se chama Daigo Honzo. E ele escreveu o título máximo da lei de causa e efeito que permeia todo o universo, que ele revelou, Nam-myoho Renge-kyo no centro, né? Não era um objeto, era um objeto grande, de madeira. E ele fez, então, o Daigo Honzo, eu escrevo a minha vida em Sumi, e ele deixou esse objeto de devoção para toda a humanidade, para o seu discípulo mais próximo. Quem era o seu discípulo mais próximo? O seu discípulo mais próximo era aqui, ó. O Buda Nichiren Daishonin escreve o Daigo Honzo e transfere a herança vital da lei. Então, ele transferiu a herança vital da lei para o sumo sacerdote Byakuren Achari Nico Shonin. Então, Byakuren Achari Nico Shonin está aqui na linhagem direta, tá vendo? Dá para vocês verificarem, olha. Nichiren Daishonin, estou mexendo aqui o Buda original, atingiu a iluminação, né? Transfere para Byakuren Achari Nico. Que está na terceira oração. Tá vendo? Transferiu para Byakuren Achari Nico, né? Byakuren Achari Nico acompanhou Nichiren Daishonin até o seu falecimento. E quando Nichiren Daishonin faleceu, Byakuren Achari Nico pega o Daigo Honzo, que foi deixado por Nichiren em 2 documentos de transmissão. De próprio punho, ele escreveu. Pega o Daigo Honzo, pega as cartas, os goshos, as escrituras, né? E se retira do Monte Minobu. Byakuren Achari Nico deixa o Monte Minobu e se estabelece no Taisekiji, que é um local bem grande, é um terreno enorme, e ali ele estabeleceu que ali ele consagraria o Daigo Honzo. Está aqui o Daigo Honzo. Ele é consagrado no templo Taisekiji por Byakuren Achari Nico, né? Byakuren Achari Nico era um discípulo muito dedicado a Nichiren Daishonin. E ele recebeu, meus queridos amigos, 2 documentos de transmissão. E esses documentos de transmissão, né, foram como se fosse um testamento deixado por Nichiren Daishonin para Byakuren Achari Nico. Então, ele levou muito a sério Byakuren Achari Nico, porque ele sabia que era um ensinamento que deveria ser propagado pelos próximos 10.000 anos ou mais, para a iluminação de todos os seres. E então, Byakuren Achari Nico, obedecendo o testamento de Nichiren Daishonin, consagrou o Daigo Honzo, objeto de devoção para observação da mente mandala máximo, deixado por Nichiren, no templo Taisekiji. Então, o Daigo Honzo, desde essa época, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, ficou sob a tutela, né, do Byakuren Achari Nico, que transferiu para o segundo sumo prelado. Então, o segundo sumo prelado, que também estava no templo principal, no Taisekiji, que foi uma doação feita pelo Nanju Tokimitsu, foi uma doação, o terreno ele foi doado. Então, como está aqui no Sutra de Lótus, né? O Sutra de Lótus também deixado por Nichiren Daishonin, como deveria ser feito, a segunda oração, aliás, a terceira oração, ela tem aqui, Reverendíssimo Soberano da Lei, Nidaki Achari Nichimoku Shonin. O Nidaki Achari Nichimoku Shonin foi o segundo sumo sacerdote que Nico Shonin transferiu o testamento de Nichiren Daishonin antes do seu falecimento.
tá? Então, ele consagrou o Daigo Honzo. O Daigo Honzo foi criado uma peregrinação, né, ao Daigo Honzo, e essa peregrinação, ela representa como se você estivesse visitando o próprio Buda original, Nichiren Daishonin. Porque quando Nichiren Daishonin ficou exilado, ele teve 2 exílios, o exílio de Izu e o exílio de Sado, ele recebia muitas doações, né, dos seus discípulos, que mandavam alimentos, e alguns até chegavam a visitá-lo. Então, a peregrinação ao Daigo Honzo, ela representa um encontro com Nichiren Daishonin, realmente, né? Então, o Daigo Honzo, ele está sob a tutela da Nichiren Shoshu, porque foi uma transferência feita a Byakuren Yashariniko, olha, na transmissão aqui direta, né? Byakuren Yashariniko recebe de Nichiren Daishonin 2 documentos de transmissão e ele funda o templo Taisekiji, que foi uma doação consagrando o Daigo Honzo. Então, o Daigo Honzo hoje, ele está consagrado no templo Rondô, que foi construído pelos reverendíssimos soberanos da lei e representa uma das 3 grandes leis secretas, que é o estabelecimento do Alto Santuário de Romon, assim como deixou em documentos escritos em seu testamento Nichiren Daishonin. Então, quando foi consagrado o Gohonzo por Byakuren Yashariniko, e depois que Byakuren Yashariniko, ele transferiu para Nidaki Washarin Ichimoku Shonin, né? O mestre do trono da lei na época de Konsei-rufu de Chien Budai, ou seja, muitos anos atrás. Então, quando ele consagrou o Daigo Honzo, ele fez exatamente como Nichiren Daishonin na linhagem, aqui, ó, vocês estão vendo? Na linhagem direta aqui, ó. Ó, Nichiren Daishonin transfere a herança vital da lei para Byakuren Yashariniko Shonin, que depois do falecimento de Nichiren, consagra o Daigo Honzo no templo, na residência, na área Taisekiji, nos templos que ele tinha antigamente lá, há 800 anos atrás. Através do Daigo Honzo, ele faz exatamente como Nichiren Daishonin ensinou para ele, não somente o Sutra de Lótus, que é a recitação de 2 capítulos, como também a inscrição do Gohonzon para ser concedido aos seus discípulos. Então, Byakuren Yashariniko Shonin, ele fazia exatamente como deixou Nichiren Daishonin e ensinou a Nidaki Washarin Ichimoku Shonin. Então, a transcrição do Daigo Honzo, ela é direta, feita pelo reverendíssimo soberano da lei, o Sumo Prelado. O Sumo Prelado, ele transcreve o Gohonzon para ser concedido nas casas das pessoas, nas casas dos discípulos na época, né? Diretamente através do Daigo Honzon, que está no templo principal Taisekiji. Então, essa transcrição é feita direto ao Daigo Honzon, era feita por Nichiren Daishonin, assim deu seguimento à veia vital da lei Byakuren Yashariniko, transcreve o Daigo Honzon, tá vendo aqui a transcrição do Daigo Honzon? É direto, ó. O Daigo Honzon está consagrado no templo Rondô, tem lá o reverendo, os sumo prelados, né, que tomam conta desse local, claro. Eles transcrevem o Daigo Honzon, igualzinho o Daigo Honzon, ele transcreve no Gohonzon. Esse Gohonzon, ele é dotado, segundo o Nichiren Daishonin, ele recebe a entidade da lei e a entidade da vida iluminada do Buda Nichiren Daishonin. São aspectos espirituais que são incorporados no Gohonzon, na cerimônia de abertura dos olhos, que Nichiren Daishonin fazia antes dele falecer. Então, essa é uma tradição direta e idêntica, como vocês podem ver aqui, ó, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, que transferiu a Byakuren Yashariniko e assim sucessivamente, né? Então, eles nunca cortaram as cerimônias, a inscrição do Gohonzon que vai para a sua residência, ele passa pela inscrição
que somente o sumo prelado faz em frente ao Daigo Honzo, no templo principal. Ele passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que é uma cerimônia especial feita pelos sumos prelados para que o Gohonzo seja dotado da entidade da lei do Buda. São aspectos espirituais revelados por Nichiren Daishonin. Então, a inscrição do Gohonzo é feita pelo sumo prelado no templo principal. E, atualmente, o sumo prelado é o 68º sacerdote Nichinyo Shonin, tá? No ano de 2020, né? Que é o ano que nós estamos. Então, meus queridos amigos, você está aqui escrito a linhagem direta do Buda original Nichiren Daishonin. Vocês estão vendo? A linhagem direta do Buda original Nichiren Daishonin, ela passa por vários anos, vários séculos, mais de 100 anos. Não tem como, não teria como essa linhagem não ser mantida se não fosse através dos reverendíssimos soberanos da lei. É o terceiro tesouro, que é o tesouro do sacerdote, que segue exatamente como foi deixado por Nichiren Daishonin em relação aos ensinos. A prática principal, que é a recitação do grande veículo que conduzirá todas as pessoas a atingirem a iluminação, o Nam-myoho Renge-kyo, juntamente com a prática secundária, complementar, aliás, né, que é a recitação dos capítulos Roben e Juriô do Sutra de Lótus, assim como era feito por Nichiren Daishonin. E então, juntando, né, essa prática, nós temos o Gohonzon. O Gohonzon, ele não pode ser feito de qualquer forma por qualquer pessoa. Você, por exemplo, não pode aí pegar um Gohonzon que você encontrou da Nichiren Shoshu e transcrever ele com a sua própria mão, ou mandar para a gráfica e distribuir para as pessoas. Esse Gohonzon, ele não é dotado dos aspectos espirituais que Nichiren Daishonin ensinou para Byakuren Ashariniko, que fosse feito perante a propagação dos seus ensinos. Então, Nichiren Daishonin transfere a veia vital da lei ao sumo sacerdote Byakuren Ashariniko. Byakuren Ashariniko pega os seus tesouros, os sutras, os goshos, as cartas, os documentos, o Daigo Honzo, inscrito por Nichiren Daishonin, consagra no templo principal, Taisekiji. Então, ele ensina, né, para o segundo sumo prelado como que deve ser a transcrição e inscrição do Gohonzo, diretamente ligado ao Daigo Honzo, como está aqui. Passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagem, que recebe os aspectos espirituais da entidade da lei e entidade do Buda, tá, concedidos por Nichiren Daishonin, explicados por ele. Tá bom? Então, aqui está um gráfico, vocês podem ler com mais calma, e vocês vão ter uma visualização melhor da linhagem direta que é a Nichiren Shoshu, através dos reverendíssimos soberanos da lei, né? Localizado no Japão, no templo Taisekiji, há 800 anos, linhagem direta de Nichiren Daishonin e transmissão dos seus ensinos. Peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada. Existe há praticamente 800 anos e ela é linhagem direta de Nichiren Daishonin, tanto na preservação dos ensinos deixados por Nichiren Daishonin, escritos de próprio punho, a Byakuren Ashariniko, quanto na propagação de seus ensinos perante os séculos, que vamos fazer 800 anos, né? E esse gráfico aqui, ele demonstra essa preservação, essa manutenção e essa linhagem direta de Nichiren Daishonin na inscrição do Gohonzon. Não é qualquer pessoa que pode inscrever o Gohonzon e mandar para a gráfica. O Gohonzon, ele possui aspectos espirituais de incorporação da entidade da lei e do Buda na cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que somente é feita pelo reverendíssimo soberano da lei no templo principal Taisekiji, e há uma inscrição
do Goronzon com ligação direta ao Daigonronzon, deixado por Nichiren Daishonin. Não é uma inscrição de nenhum Goronzon de sumo prelado, que foi feito pelo sumo prelado. É uma inscrição direta do Daigonronzon, tá aqui. O Daigonronzon, ele foi inscrito por Nichiren Daishonin. Aqui. Nichiren Daishonin escreveu o Daigonronzon, tá vendo aqui, queridos? Quem fez o Daigonronzon? Nichiren Daishonin, ó. Tá vendo? Nichiren Daishonin fez o Daigonronzon. Quem preservou os ensinos perante a eternidade? Quem preservou os ensinos depois do falecimento de Nichiren Daishonin? Byakuren Yashari Nikko Shonin. Aqui, ó, ligação direta com Nichiren. Byakuren Yashari Nikko Shonin transferiu os seus ensinos para o segundo sumo prelado. Quem foi o segundo sumo prelado? Está aqui no Sutra de Lótus, na terceira oração, tá? Porque nós não podemos, né, seguir um ensino sem pé e nem cabeça. Então, na terceira oração, está aqui. É o Reverendíssimo Soberano da Lei, Nidaki Oashari Nichimonku Shonin. Depois eu vou colocar para vocês, tá? A terceira oração. Então, Byakuren Oashari Nikko transmitiu para Nidaki Oashari Nichimonku Shonin. Nidaki Oashari Nichimonku Shonin também era um sumo sacerdote que ficava no templo principal, transferiu para Nichijou Shonin. Nichijou Shonin, depois de quase, né, quando ele estava prestes a ir deste mundo, ele transferiu para Nichijou Shonin. E assim sucessivamente. Então, todos os sumos prelados, eles são os responsáveis por conceder e inscrever Goronzon, assim como foi deixado por Nichiren Daishonin. Tanto a cerimônia de abertura dos olhos, que era feita por Nichiren Daishonin, quanto a inscrição direta